Meu amigo vascaíno, finalizada a preparação do Vasco da Gama para o duelo de amanhã no Engenhão contra a equipe do Fluminense. A gente vai falar muito aí sobre a escalação do time do Vasco. Hoje mais um jogador entrou aí nessa lista de dispensa, está com destino aí o leste europeu. Vamos falar muito aqui sobre a situação de reforços. O Vasco da Gama que negocia aí com dois ex-atletas e crias aí do Flamengo, e a gente vai falar muito aqui sobre a situação do Brian Rodrigues, a situação envolvendo o atleta Maurício Lemos, o xerifão, que está chegando no Rio de Janeiro. Então a gente tem muitos assuntos a abordar, perfeito? Eu peço a você que não é inscrito para você poder se inscrever no nosso canal, fazer parte da nossa família, e vamos aí para o nosso vídeo. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Fluminense. Como a gente falou para vocês, Daronco é o árbitro. A gente vai ter que jogar 120% se a gente quiser vencer. Um árbitro aí que tem um histórico de prejudicar o Vasco, mas é hora da superação. O Vasco da Gama vai poder contar aí com o Piton. O Piton está confirmado. O João Vitor também treinou, tá? Mas a tendência é que o João Vitor comece aí no banco de reserva. Portanto, o time do Vasco da Gama: Léo Jardim, PH e Maicon, Léo Pelé ou João Vitor, Piton, Hugo Moura, Cocão e Esforza, a clínica ali de 3 volantes, Paê, Adson e Vegete. Esse é o provável time do Vasco da Gama. O Vasco que precisa vencer para não ficar perto ali da zona do rebaixamento. E para o Fluminense é uma partida decisiva, porque o Fluminense vencendo fica a 1 ponto de distância do Vasco da Gama, sai da zona do rebaixamento. O Fluminense aí que nos últimos 5 jogos disputou 15 pontos, está invicto, conseguiu 12 pontos, 4 vitórias e 1 empate. Então esse é um jogo muito difícil, né? O Fluminense quase conseguiu uma reviravolta ali na Copa do Brasil. Bom, hoje a gente teve uma novidade aí com relação a essa situação aí de dispensa, certo? Bom, o Eric Marcos foi posto também ali no nome dos jogadores que serão dispensados. Isto porque o Vasco busca um clube para ele, o Vasco precisa fazer caixa. O jogador tem proposta ali de clubes do leste europeu. O Praxedes hoje praticamente acertou a sua saída, indo para o Atlético Paranaense. O Serginho, Zé Gabriel, Rossi e o Galdames que tem proposta aí do São Lourenço, também pode deixar o Gigante da Colina. Mas vamos falar aqui agora sobre a situação envolvendo reforços, porque a gente tem muitas atualizações, tá? Para a gente poder passar para você, torcedor Cruz Maltino, tá? Então vamos lá. Vamos começar falando aqui que o Vasco tá com o investidor por detrás dessa situação para conseguir fazer essas contratações. Ainda assim, o Vasco busca enxugar a situação da folha. Mas o seguinte, hoje a situação do jogador Gonzalo Plata, que foi colocado ontem pelo Atenção Vascaínos, essa situação aí não existe, tá? A gente apurou mais uma vez na parte da tarde, conversa fiada, não tem nada com esse jogador. Jogador de seleção equatoriana, tem 23 anos, o jogador está acertou hoje a sua ida para o Corinthians,
ele está muito bem encaminhado ali com o Corinthians. O Al-Sadd, né, fez um acordo com o Corinthians ali. Bom, o seguinte, esse jogador a gente até estranhou, porque ele é um ponta, né, um jogador que joga pelo lado direito. O Vasco tem o Emerson Rodrigues ali, que acabou de ser contratado. Tem o Adson também, até estranhou, apesar dele também jogar pelo lado esquerdo. Bom, a situação aí do Brian Rodrigues, né? A situação do Brian Rodrigues, a equipe do América do México está fazendo jogo duro, diz que conta com o jogador, mas o Vasco está confiante aí de que eles vão aceitar aí a proposta. Então, uma questão aí de ter paciência, assim que o Vasco da Gama trabalha. O Vasco não vai colocar dinheiro nessa negociação, até porque não tem, e a proposta é um empréstimo pelo jogador com uma opção de compra. Ele viria com os direitos econômicos fixados para poder ser simplesmente ali vendido pelo clube mexicano daqui a um ano. E daqui a um ano o Vasco teria condições de reestruturar e fazer aí uma compra parcelada pelo Brian Rodrigues, tá? Mas é uma negociação que está aí num curso difícil, segundo o jornalista André Hernan. Perfeito? Bom, o seguinte, a gente vai falar sobre dois atletas aqui que está chamando muito atenção. Um é o jogador Reinier. Essa situação do Reinier ganhou muita força aí nos bastidores nas últimas horas, porque o Vasco tem interesse na contratação do Reinier, sim. O Reinier, que está lá no Real Madrid, existe uma proposta do Rayo Vallecano, mas essa proposta do Rayo Vallecano não agradou ali o Real Madrid, porque seria uma proposta por empréstimo, certo? Então o Real Madrid tem interesse já de emprestar o jogador para um clube, tá? O qual ele possa fazer vitrine. Ele tem contrato de mais 2 anos, o Reinier, com o Real Madrid, e o Real Madrid quer fazer essa situação aí de emprestá-lo agora, já que não houve compradores, para poder vender. O Vasco da Gama tem muito interesse aí na contratação desse jogador. Não é de hoje, ele treinou com o Felipe Coutinho durante aí a preparação do Coutinho, né? E a situação da negociação existe. Outro jogador aí do Flamengo, aí, ex-Flamengo, aí, que hoje está lá no Shabab Al-Ahly, né? É o Yuri César. O nome do Yuri César é a bola da vez agora para o ataque vascaíno. O jogador também passou ali pelo Fortaleza, tem 24 anos, né? E chegaria com condições aí para ser o jogador de lado de campo. Jogador de lado de campo, né? Joga lá pela ponta esquerda, né? Uma vez que a situação aí do Brian deu aquela emperradinha, então Yuri César é a bola da vez aí para ser o ponta esquerda do Vasco da Gama. 2 ex-crias aí do Flamengo. O Vasco, na medida do possível, está correndo para poder fazer as negociações. A gente tem que ter paciência, né? E cobrar ao mesmo tempo ao Pedrinho, porque o processo de contratações realmente está lento, tá? E o Maurício Lemos está para chegar aqui no Rio de Janeiro, só está faltando ali os detalhes ali das luvas dele ali, mas a negociação está muito bem encaminhada, com um contrato de 2 anos com o Vasco da Gama. Perfeito, pessoal? Agradeço aí pela atenção. Vasco deles, e a verdade prevalecerá. Valeu!